Só faltavas tu para começarmos a terapia com a Vera, mais um episódio. E este episódio vai ser ainda sobre a identidade, o nosso pilar mais importante das nossas crenças limitantes. E nós estamos nesta sequência exatamente para destruir as nossas crenças e mudarmos de vida. Por isso é assim, fica aqui comigo porque tu vais perceber isto na prática. Este episódio é exclusivamente na prática, ok? Então, se tu viste o meu episódio anterior, tu percebeste qual é o conceito das crenças, ok? E principalmente este pilar da identidade. Mas eu agora vou-te colocar aqui este conceito na prática e espero que saias deste episódio com uma percepção completamente diferente da que tu tens agora. Então, vamos começar pela divisão da nossa mente, ok? Nós temos a nossa mente consciente e temos a nossa mente subconsciente. Talvez este termo já te é familiar, mas eu vou trazer isto de uma outra forma. Então, já sabes que a nossa mente consciente, ela é governada pela parte da razão, da lógica e do pensamento, ok? E temos a nossa subconsciente, que é onde nós armazenamos as nossas crenças, os nossos hábitos, o nosso emocional. Então, o que é que isto significa? Tu vais imaginar que nesta mente subconsciente tu tens um coração. Porquê? Porque a partir do teu emocional é que tu consegues mudar alguma coisa no teu plano físico. Pelo teu emocional, tu tens as tuas sensações. Por isso é que se diz, quando tu queres conquistar um ideal da tua vida, que cada pessoa é singular e cada pessoa tem o seu ideal do que seria a vida de sonho, diz-se para nós visualizarmos essa vida. Porquê que o visualizar tem tanto poder? Precisamente porque esse visualizar vai criar uma emoção, vai criar uma sensação dentro de ti que vai fazer então com que aos poucos o teu subconsciente comece a acreditar naquela verdade, porque o nosso subconsciente ele não tem capacidade para saber gatos, para saber o que é verdade e o que não é verdade. Eu vou-te pedir para tu fazeres um teste. Se calhar hoje não é o dia ideal, se calhar até estás muito bem disposto. Mas imagina, um dia que tu estás muito assim, cabisbaixo, estás triste, não te estás a sentir bem. Eu vou-te pedir para tu fazeres um teste. Força o teu riso. Existe a terapia do riso, a yoga do riso. Diz-nos exatamente isto. O nosso cérebro não sabe quando é que nós estamos a falar a verdade ou quando é que estamos a mentir. E quando nós provocamos o riso, mesmo que estejamos tristes naquele momento, automaticamente, quando tu forças esse sentimento, o teu estado de espírito muda. E por isso um dia que tu estejas assim mais em baixo, eu convido-te a fazer isso e testa em ti para ver se isto é ou não é verdade. Temos as nossas crenças e porque é que eu quero bater na tecla que não adianta tu quereres conhecer a lei da atração, a lei da manifestação, a lei da suposição, antes de tu teres este conhecimento da tua identidade. Sem esta mudança na tua identidade, tu não vais conseguir mudar o resto, ok? Então, por isso é que eu escrevo aqui que a mudança começa aqui. Mas e então porque é que é tão difícil mudar? Não é? Porque é assim, vamos trazer esta ideia, que eu tenho aqui esta frase, que representa na totalidade aquilo que eu vou falar neste vídeo. Eu vou detalhar esta frase para tu perceberes o impacto que isto tem. Então, eu escrevi aqui. Isto foi um amigo que me disse, de um autor, não sei o nome. A gente só vive uma vez, na infância.
O resto é memória. Então, se na nossa infância é onde é criada a nossa programação de como nós vamos agir e ser no resto da nossa vida, significa que provavelmente tu, tal como eu já estive, a viver na minha memória. Eu não estava a viver naquilo que eu era, na minha essência, eu estava a viver na memória que me deram, programaram-me e eu estava a viver em piloto automático, ou seja, na memória que foi criada. Não era eu que estava a viver e não és tu que tu estás a viver. Por isso é que nós temos que parar e mudar os nossos paradigmas, porque, na verdade, este programa que nos foi instalado são nada mais, nada menos do que paradigmas que nos foram passando. Não significa que eles são verdade. E é isso que eu quero que tu penses. Tu tens que questionar o que é que tu estás a viver. E como é que isso acontece? Eu vou trazer um exemplo pessoal, porque eu acho que foi aqui que realmente o meu chip começou a mudar. Foi há coisa de 9 anos. Eu estava a trabalhar numa empresa cá em Portugal e na altura o nosso salário mínimo era 650 ou 640 euros, algo assim. E nessa altura eu estava a trabalhar e, como é óbvio, ao meu redor eu só conhecia pessoas que tinham esse mesmo ordenado. Então, como é que eu iria pensar que iria existir outro ordenado possível se não aquele que eu estava a receber? Não iria, porque era tudo aquilo que eu conhecia. Nós estamos a viver aquilo que nós conhecemos. E o que é que aconteceu? Nessa empresa onde eu estava, eu conheci uma rapariga que tinha entrado e eu estava-lhe a dar formação. E eu sou muito curiosa e gosto muito de perguntar coisas sobre as pessoas, de onde é que elas vieram, qual é a sua experiência. E então eu fiz essa pergunta, onde é que ela tinha trabalhado antes, não é? Porque é que ela tinha saído. E ela lá me disse o nome dessa empresa onde ela tinha trabalhado e o que é que ela referiu? Ela referiu o salário que aquela empresa pagava. Ou seja, pensem comigo, nós estamos em 2025. Neste momento, o salário mínimo em Portugal é 870 euros para quem trabalha a full time, ou seja, tempo integral. Há quase 10 anos atrás, eu recebia 650 euros a fazer full time, tempo integral. 650 euros. Tu tens noção o que é 650 euros? E a rapariga, quando ela me disse que essa empresa pagava mais de 900 euros por mês, eu achei aquilo inacreditável. Entretanto, o que é que aconteceu? É por isso que eu quero trazer este exemplo. O que é que aconteceu? Naquele círculo onde eu estava inserida, eu só conhecia aquela realidade, né? Aquele salário mínimo, toda a gente recebia aquela quantia de dinheiro. Então, como é que eu ia pensar noutra coisa? Se a única coisa que eu tinha era aquilo que eu conhecia, com todos os que eu conhecia. O que é que o facto de eu ter falado com esta pessoa originou? Ela plantou aqui uma ideia na minha mente consciente, que me fez o quê? Pensar. Nós às vezes usamos a expressão de a mente mente e tudo mais, não é? Só que é assim, a nossa mente consciente, exatamente, ela serve para nós pensarmos. Agora, nós temos que ter o conhecimento disto para nós podermos usar esse pensamento a nosso favor e a nossa lógica e o nosso racional para mudarmos a nossa vida naquele momento.
E então, o que é que essa ideia me fez pensar? Fez-me pensar assim. Então, se aquela rapariga, ela recebia aquilo, aquele valor, porque é que ela saiu? E ela explicou que ela estava no reforço de Natal, acho que era de Natal. Então foi só 1 mês e meio por aí que ela ficou lá a trabalhar. Entretanto, eu já não estava muito feliz nessa empresa onde eu estava a trabalhar, porque aconteceram vários episódios, e então eu despedi-me. Despedi-me sem nada. Eu não sabia o que é que eu ia fazer, eu não tinha um trabalho em vista, eu não tinha nada. Eu estava tão esgotada que eu só queria sair dali. Nesse momento eu estava a viver sozinha, com a minha irmã dependente de mim, então aquilo foi mesmo um impulso que eu tive naquela altura porque eu já estava emocionalmente esgotada. Mas dentro de mim eu sabia que eu ia conseguir dar a volta. Então o que é que eu fiz? Como aquela, ou seja, vamos imaginar que eu fiquei 4 meses com aquela ideia na cabeça, ok? E eu fui entregar o meu currículo nessa empresa. Eu deixei lá o meu currículo. Isto foi tudo muito rápido. Entretanto, eu fiz um outro trabalho de reforço para ter ali um dinheirinho a entrar, até que eu fui chamada para essa entrevista. Só que, até ao momento da entrevista, eu estava sempre na dúvida: será que é mesmo aquele valor que ela disse? Ou será que ela estava só a arredondar o valor e não é bem assim? Eu ainda estava de pé atrás. Eu tinha ficado com a ideia, mas ainda não estava muito confiante naquilo que ela me tinha dito. Até que eu fui chamada para a entrevista. E conforme a senhora me faz a entrevista e me começa a apresentar os valores, eu começo realmente a ver que era verdade, que era possível ganhar aquele valor. Ou seja, vocês estão a perceber que era quase, não, foi literalmente mais 400 euros por mês do que eu estava a ganhar antes, a fazer exatamente o mesmo horário. Quando ela começa a apresentar aqueles valores, eu já subi na minha cabeça que eu tenho que ficar com este trabalho. E já na entrevista eu dei tudo de mim. Ela disse: ok, podes ir dar uma volta aqui ao shopping. E passado coisa 10 minutos ela chamou-me para assinar o contrato e para começar a trabalhar. Mas isso só aconteceu porque aquela rapariga plantou aquela ideia na minha cabeça. Porque senão, até hoje, provavelmente eu ia achar que o limite que eu podia ganhar era aquele valor, 650 euros. E naquela empresa eu conseguia tirar 1100 euros por mês a fazer exatamente a mesma coisa. O mesmo trabalho, porque eram vendas. Então, tudo começa com uma ideia. Esta ideia tem de ser plantada na tua cabeça. Porque quando nós estamos a viver uma programação que nos fizeram a nós parece que não conseguimos pensar por nós próprios. Porque tudo aquilo que nós estamos a fazer agora foi algo que alguém colocou na nossa cabeça. Então, quando existe alguém de fora, pode ser um amigo teu que estava na mesma escola que tu e conseguiu dar um rumo diferente à sua vida. Ou seja, tem que ser alguém, alguma pessoa, alguma coisa que tu vejas, algum livro que tu possas ler que cria uma ideia nova na tua cabeça de que, ok, se calhar é possível. Se calhar é possível sair daqui. É esta ideia que ela tem que ser implantada na tua cabeça. E essa ideia vai automaticamente aqui ao nosso subconsciente, ao nosso coraçãozinho e vai criar uma emoção, a sensação que eu estava a falar no início. E é isto que vai determinar a tua ação futura. Vamos trazer isto na prática. Geralmente, a nossa crença de identidade, ela vem sempre acompanhada de eu não sou. Por exemplo, eu não sou bom com dinheiro, eu não sou organizado, eu não sou bom a aprender coisas novas, eu não sou boa companhia, eu não sei falar bem, eu não sou interessante, eu não sou. Tu colocas a palavra ou a frase que tu te consideras a ti. Ok? E aqui, nesta coluna, eu coloquei o eu sou, que é a substituição do que é que tu podes te tornar. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou uma fonte de infinitas possibilidades, eu sou um imã de coisas boas, eu sou dedicada em tudo o que eu faço, eu transformo tudo o que eu toco. Eu sou. É nesta frase que nós temos que
nos focar. Inclusive, eu em 2025, ou seja, este ano, eu tinha decidido que eu vou dedicar-me inteiramente ao meu eu sou. E eu escrevi no meu caderno de 2025 uma meditação de todas as coisas que eu desejava ser. Ou seja, algumas delas eu já era, as outras ainda estava no processo, mas eu coloquei aquilo como se eu já fosse realmente. E hoje em dia, passou quase um ano, eu leio e eu realmente sou tudo aquilo que está lá. Tudo. Como é que nós fazemos? Eu tinha uma crença de que eu não era suficiente e eu era burra. Eram duas coisas que eu tinha muito forte, enraizado mesmo na minha mente. Porquê? Porque quando eu andava no secundário, eu era muito rebelde. Porque eu não tinha. Tive uma família muito disfuncional, então eu não tinha atenção em casa. E eu geria essa falta de atenção. Era na escola. Na sala da turma, eu era sempre a palhacinha, queria estar sempre a fazer piada, queria estar sempre a destabilizar a aula. Eu estava sempre a mandar fora da sala, porque os professores, claro, queriam dar a aula e eu estava sempre a interromper, ou a fazer piadinhas, ou... Mas era o meu mecanismo de defesa, porque eu, como não tinha atenção, eu queria ter atenção. Como é que era a melhor forma de ter atenção? Era o meu humor. Eu sempre fui muito bem-humorada, então eu sempre utilizava o humor, sempre. E o que é que o meu pai fez? O meu pai, como ele não sabia lidar com aquilo, ele começou a dizer-me coisas más, que aquilo foi-se impregnando na minha mente de tal forma que se cristalizou e eu comecei de facto a acreditar que eu era aquilo. Ou seja, ele começou a dizer que eu não queria ser ninguém na vida, que eu era uma imbecil, que eu não conseguia fazer nada de jeito, que, sei lá, só coisas negativas nesse sentido. Então eu comecei a acreditar de facto que eu não era suficiente e que eu nunca ia ser e que eu era burra e que eu não ia conseguir realmente se ingrar na minha vida. E sabem quando vocês leem tantos livros, vocês têm tanto conhecimento, mas de facto olham para a vossa vida e parece que há uma coisa que não está bem, parece que há uma coisa que não avança. Então o que é que eu fiz no início deste mês? Eu fiz uma coisa que me ajudou profundamente. Eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente porque eu fiz esse exercício. Eu pensei assim, calma, não é possível, eu já li tantos livros, eu já li, sei lá, mais de 50 livros. Como é que há coisas na minha vida que ainda não está? Parece que ainda não está, ainda não saiu do lugar. E eu queria entender a raiz do problema, porque não adianta tu tentares colocar ali uma coisa para camuflar aquele problema sem ir antes à raiz. E então eu decidi ir à raiz. E às vezes essa raiz, ir à raiz dói. Mas e então? Eu fui comprar cartolinas, eu comprei 5 cartolinas. Cada cartolina representava uma etapa da minha vida, por exemplo, do 0 aos 7 anos, depois dos 7 aos 12, e fui fazendo assim até chegar aos meus 30 anos. Eu tenho 31 agora, ok? Até aos meus 30 anos. E o que é que eu fiz? Eu fiz a base, ou seja, o que é a minha família, qual foi o meio onde eu nasci, o que é que me foi sendo passado ao longo dos anos. E como é que eu percebia isto? Eu percebi qual foi o motivo que me levou a aceitar ou não aceitar aquela vaga, aquela proposta. Na escola também. Então eu fui começando a destrinchar todos os episódios da minha vida, relações amorosas, a parte profissional, a parte escolar. Então, o que é que foi sendo criado até aos meus 30 anos? E qual é que foi a crença base que me foi dada ali quando eu era mais pequena? E foi isso que eu entendi. Eu entendi que todas as minhas decisões foram marcadas pela minha falta de confiança em mim. Ou seja, se eu não me sinto suficiente, eu não me sinto confiante comigo, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto. Então, tudo o resto vai ditar
essa crença. Hoje eu consigo ser esta pessoa que diz eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou uma fonte de infinitas possibilidades. Eu creio nisto, eu hoje creio nisto. Inclusive, eu tenho duas frases guias, que é tudo conspira a meu favor. Nada acontece por acaso. Essas são as minhas duas frases guias, independentemente do que aconteça. Do que aconteça, seja bom, seja mau, eu acredito nisso piamente. Inclusive, no ano passado, há um ano atrás, eu fiquei no mesmo mês sem trabalho, da noite para o dia, literalmente, e fiquei com a informação de que eu tinha que sair daquela casa onde eu estava. Ou seja, num mês fiquei sem trabalho e fiquei sem casa. Mas o que é que me sustentou nesse momento? Foi acreditar que tudo conspira a meu favor e nada acontece por acaso. Houve desânimo, mas houve esperança. Eu creio tanto nisto que, independentemente do que aconteça, eu sei que tudo é a meu favor. E às vezes tu pensas assim: mas e as pessoas, quando tu estás na fase de mudança, as pessoas vão começar a achar que eu sou doido, que eu sou estranho, elas não vão entender, elas não vão perceber porque é que eu estou a agir assim ou estou a pensar assim. Eu hoje em dia não tenho esse pensamento. Acho que eu antigamente realmente pensava um pouco mais no que os outros pensavam, porque eu sempre fui diferente. Eu sempre tive um pensamento diferente, eu sempre quis coisas diferentes em relação aos outros, mesmo na forma, no ideal da sua vida, aquela casa tradicional, eu sempre pensei diferente. Só que eu não valorizava isso, porque eu não me sentia confiante com aquilo que eu sentia, com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu imaginava. Então, eu não valorizava, mas eu hoje que tenho outra identidade, eu consigo perceber que eu sou assim. Mas tu tens essa dificuldade, algo que tu te podes agarrar mesmo, é esta frase: uma pessoa com Deus é a maioria. Tu estás com Deus, Deus está contigo. E isso é mais do que suficiente para tu continuares nessa jornada, por muito difícil que seja, por muito solitário que seja, porque vai ser. Vai ser. Eu até tenho uma opinião de que as ovelhas negras, elas vão se encontrando. Porquê? Porque qualquer pessoa que está a ver este vídeo, geralmente ela era denominada a ovelha negra da família, a ovelha negra do grupo da escola, ou da família, de amigos. Eu sou da opinião, as ovelhas negras, elas vão se encontrando. Eu sempre fui a ovelha negra e tu provavelmente também és a ovelha negra. Mas ser ovelha negra é transformação. Nós queremos mais, nós queremos diferente, nós queremos coisas que as pessoas não estão a ver. E é nesse além que nós temos que nos guiar. E quando tu tiveres esse momento de fraqueza, pensa, uma pessoa com Deus é a maioria. Vera, mas eu não acredito em Deus. Eu vou-te dizer uma coisa. Tu podes acreditar na energia, podes acreditar no universo, podes acreditar em Buda, podes acreditar em Allah, podes acreditar no que tu quiseres. Mas nós temos que acreditar em alguma coisa. Por isso, se Deus te incomoda, se essa palavra te incomoda, coloca outra palavra aqui que te faça sentido. Agora, tu com essa tal coisa é a maioria. É a maioria. É a maioria. E é isso que tens de focar. Agora, o que é que vai acontecer? Este vídeo está-te a dar. Está-te a dar o quê? Está-te a dar uma nova percepção, ok? Esta percepção, ela criou-te uma nova consciência. Tu estás com uma nova consciência. Tu já não vais pensar em ti da mesma maneira. Ou seja, a percepção criou-te uma nova consciência. Esta consciência, com esta percepção, dá-te uma nova realidade que te vai criar uma autoimagem, um autoconceito novo. É o novo eu, é o novo tu.
É um novo tu. Então vamos pegar aqui numa crença que é também muito comum. É este tipo de crenças que nos limita, nos faz sentir pequeninos, que é: eu sou tímido, tímida, ninguém me ouve. Como é que tu vais substituir esta crença? Eu vou-te dizer, nós não eliminamos crenças, nós substituímos crenças, ok? Esquece essa coisa de eliminar, porque eu quero eliminar para sempre, não vai. Tu vais substituir essa crença. Então, como é que tu vais substituir esta crença? Sempre que esta crença te vier na cabeça, porque esta crença ela vai vir muitas vezes e tu tens que combater essa crença com esta nova frase, que é: eu estou a ganhar mais confiança para me expressar do meu jeito, da minha forma. Eu estou a ganhar mais confiança para me expressar do meu jeito. Vamos colocar que tu dizes que eu sou desorganizado, eu não consigo fazer nada. Como é que tu vais substituir esta crença? Vais dizer assim: eu estou a aprender a concretizar uma tarefa de cada vez. Eu estou a aprender a concretizar uma tarefa de cada vez. Porque não adianta tu estás a correr atrás da perfeição. A perfeição não existe. Mas nós temos que nos dar, sabes, aquela palmadinha nas costas. Nós temos que fazer isso connosco. Por exemplo, eu sempre gostei muito de me comunicar, mas não diante das câmaras. E o que é que eu fiz? Eu comecei no Instagram, neste momento já não tenho redes, só uso o YouTube, a fazer o quê? A terapia de exposição. O que é a terapia de exposição? É literalmente pegar em algo que eu não me sinto confortável e tornar essa coisa confortável. Tornar-me confortável naquele desconforto. E foi isso que comecei a fazer. Aos poucos eu fui começando a mudar a minha comunicação no meu Instagram, porque era meramente profissional. Comecei a trazer pensamentos, reflexões, a incentivar as pessoas a ir treinar, porque eu também ia treinar de manhã, então fazia isso, e aos poucos eu comecei a desbloquear essa vergonha, essa timidez de falar para as câmaras, porque é no movimento que nós nos desenvolvemos. Outro exemplo: talvez tu estás a ver este vídeo e se calhar estás a pensar: esta qualidade não está boa, este som não está bom, ou se calhar nem estavas a pensar nisso até eu falar sobre isso. Mas repara, eu de facto, eu não tinha experiência. Eu ainda não fiz tantos vídeos assim. Eu estou a aprender. E eu não posso deixar que isso me bloqueie a fazer alguma coisa. Eu vou ser muito verdadeira e muito sincera, que é o seguinte. Olha, se tu fores a ver que o primeiro vídeo que eu fiz, eu coloquei sem me aperceber que aquilo era criado para crianças. Entendes? E eu estou a publicar os vídeos, mas eu estou a pensar assim: eu ainda não estou boa, mas eu vou me tornar boa. Eu vou-me capacitada a cada vídeo que eu vou fazer. Porque eu vou aprender qual é que é a melhor luz, qual é que é o melhor cenário, como é que eu vou passar melhor a minha mensagem, como é que eu vou ser mais objetiva, como é que eu vou ser mais dinâmica. Então, são coisas que eu estou a aprender. Mas eu vou ser sincera, às vezes eu coloco vídeos que se calhar dá 2 visualizações e eu tenho uma gana de apagar aquele vídeo. Tipo, eu não quero que ninguém veja que que há um vídeo que só tem 2 visualizações. Só que o meu outro lado desta nova crença diz-me: Vera, tu não podes estar a apagar o teu processo. O meu processo é este. Um vídeo vai ter 2 visualizações, o outro vai ter 50 e o outro vai ter 60. E o outro um dia vai ter 1000 e o outro dia vai ter 1 milhão. Porque não importa quantas pessoas veem, importa que eu estou a aprender também neste processo. Eu estou-me a desenvolver.
E eu quero que tu tragas este mindset, esta nova mentalidade, que é uma mentalidade chamada flexível, para tu começares a desbloquear as tuas crenças. Porque tu estás formatado para pensar da forma que tu estás a pensar, mas existe um novo caminho, existe um novo rumo que tu podes dar à tua vida e a tua vida começa agora. É agora, não é amanhã, não é depois, é agora. É agora. Nós temos que fazer agora, temos que mudar agora. E eu quero que tu tragas isto, que coloques a tua crença e coloques isto. Por exemplo, com o dinheiro. Eu não sou boa com dinheiro. Eu vou aprender a olhar para o dinheiro de maneira diferente. Porquê? Porque o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma energia. O dinheiro não te dita se tu és mais ou menos próspero. O dinheiro é uma troca que existe, consoante aquilo que tu estás a oferecer ao outro. Então, se tu dizes que eu não sou bem com o dinheiro, tu vais substituir com: eu estou a aprender a olhar para o dinheiro de maneira diferente. E quando tu colocas essa nova crença, essa crença automaticamente vai-te fazer pensar de outra forma. Ok, como é que eu posso começar a poupar dinheiro? Como é que eu posso ter uma noção real daquilo que eu gasto com aquilo que eu recebo? Porque muitas pessoas nem sequer têm, ouçam, muitas pessoas nem sequer têm ideia de qual é o valor dos seus gastos. Porque é chapa ganha, chapa gasta. E às vezes a pessoa está sempre no negativo. Porque se calhar as contas que ela tem é tipo 1000 € e a pessoa recebe 800. E a pessoa está sempre em dívida e não entende porquê. Claro que não entende porquê. Então, se ela nem sequer faz um inventário, não é? Tem que fazer um inventário do que é que se está a passar na minha vida, o que é que eu estou a gastar. Qual é o valor da minha renda, das minhas despesas, da minha comida, do meu lazer, tudo. E depois, a partir dali, tu começas a selecionar o que é prioridade, o que é luxo, que não há necessidade, se calhar, naquele momento, e começas a filtrar, começas a separar o dinheiro de maneira diferente, estás a ganhar consciência. A nossa vida só vai ser mudada com consciência. Se eu te dou consciência agora sobre o tema do dinheiro e tu tens essa dificuldade, tu se calhar vais pensar: olha, por acaso eu nunca tinha pensado que o dinheiro, a gestão de dinheiro é a minha responsabilidade. Olha, nunca me tinha ocorrido. Então é isso. E espero que este vídeo tenha ajudado. Eu vou trazer o próximo episódio, vai ser sobre o pilar da capacidade, que é outro pilar incrível, e tu percebendo este conceito da identidade, o da capacidade vai fazer total sentido. E é também um pilar que marca muito a nossa jornada e o nosso desenvolvimento. Para já, eu quero que fiques bem e espero mesmo que este vídeo te tenha, pelo menos, aberto um novo horizonte na tua mente e que te tenha ajudado a compreender na prática como é que tu podes mudar esta questão da crença da identidade, ok? E eu agradeço muito a tua presença e tu és especial, ok? Até ao próximo vídeo. Beijos!